Olá, gente! Bem-vindos a mais uma aula aqui do professor Jorge Formiga. Vamos tratar hoje aqui dos máximos e mínimos, dando continuidade à aula anterior. Na aula anterior, só para dar um feedback para vocês aí, nós falamos de máximos e mínimos e tentamos construir ou determinar esses máximos e mínimos através da definição, mas apenas de algumas de funções que de fato elas existem, né? O ponto crítico, ele é de fato um mínimo, um máximo. E não entramos na questão do ponto de Sella, né? Que eu comentei na aula anterior, que eu fiz até a seguinte pergunta: todas as funções de fato vão existir um máximo ou um mínimo? Não, né? Isso não. Então, na aula de hoje, a ideia é apresentar o teste da derivada segunda, que vai garantir para a gente se a função de fato existe ou não, o máximo ou o mínimo, e determiná-lo, na verdade, né? Ou seja, se existe e qual é esse ponto. Lembrando que o teste da derivada segunda, ele só garante a existência, né, só prova a existência de máximos e mínimos local. Tá bom? Então o que eu falar agora de teste da derivada segunda, nós estamos imaginando máximos e mínimos local. E aproveitando o final da aula anterior, eu começo essa aula, né, que é a questão do ponto de Sella. Esse ponto é um típico ponto que nem é nem máximo e nem mínimo. Mas como é que eu determino isso? Como é que eu garanto de fato que existe e de fato ele é um ponto de Sella? Pois bem, existe um teste, né, que esse teste ele foi construído através do teorema da Hessiana, né? Fala o seguinte: suponha que as segundas derivadas parciais de f sejam contínuas, né, dentro de uma bola aberta. Coloquei aqui um conjunto aberto, né, conjunto aberto, aberto aqui, okay? Dentro de um conjunto aberto, e suponha que essas derivadas parciais elas sejam zero, né? Ou seja, naquele ponto, no ponto AB, a derivada parcial seja igual a zero. Então, ou seja, e que AB é um ponto crítico de f. Isso aqui nós vimos na aula anterior. Então, para determinar um ponto crítico, basta calcular as derivadas parciais e igualar a zero. Então, nós temos aí um determinante, chamado de D aqui, que ele advém desse cálculo aqui das derivadas de ordem 2. Isso vem lá do teorema da Hessiana, tá? Isso aí é uma matriz hessiana. Então eu coloquei aqui, e onde f de x e y a gente já sabe, já provamos em aulas anteriores, que é igual a f de yx, né? Então, sabendo disso, através desse determinante, né, que esse determinante das derivadas segunda aplicada nesse ponto, eu tenho três informações que eu posso tirar do determinante. Primeiro, se o determinante for maior do que zero, se for menor do que zero, combinado com a derivada segunda. A derivada em relação a x for maior que zero, a derivada segunda de f em relação a x for menor que zero, ou, né, se a derivada for menor do que zero, eu não posso garantir que ele, ou melhor, não vai ter nenhum máximo e nenhum mínimo local. Mas se for maior do que zero, a gente tem que avaliar a derivada segunda de f em relação a x. Sabendo disso, aí, sendo maior que zero, a gente tem um mínimo local. Sendo menor do que zero, a gente tem um máximo local. E a ideia por trás dessas derivadas segue a mesma ideia vista lá no curso de cálculo 1, né, da concavidade da função da derivada segunda. A derivada segunda nos dá a concavidade do gráfico, né? Então a derivada segunda aí, maior que zero, é como se estivesse imaginando essa cuia, né, dessa superfície aqui, né, aqui que vocês estão vendo, ela estivesse voltada para cima. E a derivada negativa, ela estivesse voltada para baixo. Mais ou menos a ideia que eu uso, semelhante lá do curso de cálculo 1. Então, com isso, nós podemos imaginar a seguinte situação. Se D for menor que zero, então é um ponto de Sella.
A gente já sabe que é um ponto zero, não há nem máximo nem mínimo. Aí a segunda questão é, e se for igual a zero? Se for igual a zero, a gente não pode afirmar nada. Então não conseguimos aí tirar essa informação. Precisamos fazer mais análise em torno da função. Ok? Então vamos lá. A gente não sabe nada. Então, pois bem, então vamos pegar essa função aqui, que é uma função aí de ordem 4, né, 2 dimensões. Vamos calcular as derivadas, né? Derivando isso daqui, eu tenho em relação a x, desce aqui o 4, fica x ao cubo, aqui vai dar 0, aqui fica apenas 4y, né? Derivar de 1 dá 0. Da mesma forma, se eu derivar aqui em y, tá? X passa a ser constante, aqui vai zerar, isso aqui zera, então fica 4y ao cubo e 4x. Igualando a 0, ambas as equações, eu vou cortar os 4 aí, porque são... tá todo igual, dividindo tudo por 4, na verdade, né? Então, vai ficar x ao cubo menos y igual a 0, y ao cubo menos x igual a 0. Isso aqui é um sistema, né? Precisa achar a solução desse sistema. Qual é a solução disso? Pois bem, eu vou isolar aqui, fazendo y igual a x ao cubo. Para cá. Eu vou substituir esse aqui. Substituindo aqui, eu vou ter x à nona menos x. Vou obter agora quanto equivale x. Eu vou isolar aqui, tem um x, fica x à oitava menos 1, colocando x em evidência. Vou quebrar isso aqui em duas potências de quarta ordem, né? E aí eu quebro essa de quarta ordem em duas, que fica mais fácil analisar as raízes, né? Então mantive essa e quebrei essa. Mas por quê? Porque você vai perceber aqui que quando eu quebro essa daqui, já de x potência par mais 1, isso vai me dar raízes complexas. Então eu não preciso nem quebrar, que eu já sei que vai dar raízes complexas. Aqui não. Então quebrei aqui, né, que aqui também ainda me permite me dar uma raiz real. Tá aqui, eu quebrei essas duas. Então, essa e essa vão me dar raízes complexas, não me interessa. Apenas o que me interessa é essas. Então aqui vai dar x igual a 0, né, e x igual a 1 e x igual a menos 1. Para esses três valores de x, ao colocar aqui, eu vou ter y igual a 0 para x igual a 0, y igual a 1 para x igual a 1, y igual a menos 1 para x igual a menos 1. Então aqui os três pontos críticos com base nas raízes reais. Esses são os que me interessam. Vamos analisar esses três pontos, né, com base no determinante. Então vamos lá. Vou precisar da segunda derivada. Derivando isso aqui, né, aqui em cima, mais uma vez, eu vou precisar de quem? Pela definição. F de xx e f de yy, né? E f de xy. F de xx, ou seja, a derivada da segunda de f, vai dar 12x ao quadrado, aqui zero. A derivada disso aqui em relação a y novamente dá 12y ao quadrado, isso aqui zero, está aqui. E a derivada de x em relação a y, se derivar isso aqui em relação a y, isso aqui zero fica igual a, fica apenas menos 4. Você podia ter pego aqui essa e ter derivado em x. Você vai ver que vai dar menos 4 também, né? Derivada em x, né? Isso aqui vai dar zero, sobra menos 4. Então, tá aqui. Vou precisar dessas três derivadas, né? Por definição, meu determinante é o produto dessa com essa, menos essa daqui ao quadrado. Então, colocando na equação do determinante, eu tenho essa função aqui, que depende de x e y. O que é que eu vou aplicar? Aplicar esses pontos aqui, ó, nessa função, no determinante. Ok? Porque eu tenho três candidatos aí a máximos e mínimos, ou um ponto de Sela. Então, colocando nessa função, né, lembrar que eu trouxe para repetir, para nós lembrarmos aqui de quem é a função. Então vamos lá. Aplicando D no ponto 0, 0, eu tenho menos 16. Aplica 0 aqui, 16. Aplicando 1, 1, eu tenho 144 menos 16 vai dar 128, que é maior do que 0. Aqui de antemão, D menor que 0 já cai aqui, ó.
não é um ponto nem de máximo nem de mínimo. Isso aqui é um ponto de sela. No D, aplicando o menos 1, eu vou ter 128. Né? Menos 1 aqui, menos 1. Eu vou também 128, que é maior do que zero. E aplicando na derivada, né? Na derivada segunda, a minha derivada segunda, né? Está aqui em x. Aqui, ó, é 12x. Para x igual a 1, fica 12, que é maior que zero. Para x igual a menos 1, né? Menos 1y menos 1, que aqui só tem valor de x, vou substituir apenas o x. Vai dar 12 também, que é maior que zero. Então, o que eu posso garantir? Zero é um ponto de sela, porque determinante é menor que zero. Aqui, determinante maior que zero e f de x maior, f de x, derivada segunda de f em relação a x também é maior que zero. Então, é um mínimo local, o ponto f de 1. Da mesma forma, f de menos 1 também será um mínimo local. Então, a figura é essa daí, para vocês entenderem onde é que está esse mínimo local. Né? Tá aqui, ó, o f de menos 1, não, aqui é 1, né, o f de 1, e lá do lado oposto é o f de menos 1, menos 1. São mínimos locais. E o ponto 0, 0, aqui, ó, é um ponto de sela, porque se você analisar aqui, ele é um máximo. Se analisar aqui, é um mínimo. Ok? Esse exemplo representa bem a questão aí do ponto de sela que aparece através dos determinantes. Lembrando que nós estamos falando só apenas de máximos e mínimos locais. O que podemos tirar de informação aqui, olhando aqui? Isso aqui são elipses. Note que os valores, né, eles estão do negativo para o positivo. Então aqui, ó, eles estão crescendo para cá, para o centro, né? Crescendo através das curvas de nível aqui. Mostra que nesse ponto aqui é um ponto de sela, porque se ele está crescendo daqui para cá e daqui para cá, tá bem, ó, crescendo assim, né? É isso que ele está mostrando aqui, ó. Está crescendo assim, ok? E aqui é um ponto de sela, ok? Ó. Do 1 está indo por 3, né? Ok? Tá aqui, ó. Está crescendo assim, ó. Desculpa. Crescendo assim, ok? Aqui para cá. E aqui ele está crescendo assim, ó, para cá. Bom, é isso. Eu coloquei só para a gente ver o que está acontecendo aqui através da curva de nível. Pois bem, então, gente, esse exemplo aí, ele é um exemplo que retrata bem o máximo e mínimo local. Vamos colocar uma aplicaçãozinha simples aí. Vamos supor que eu tenho uma caixa aí, sem tampa, feita com 12 metros quadrados de papelão. Com essa metragem desse papelão, qual é o volume máximo da caixa? Ok? Qual é o volume que eu posso fazer de uma caixa com 12 metros quadrados de papelão? Primeiro, imaginar que eu tenho uma caixa aí e não tem tampa. Então essa daí que vocês estão vendo. Então eu vou planificá-la e lembrar que o volume é o produto dessas três medidas aqui. Então a ideia do exercício é maximizar o volume. Então eu preciso da função volume, por isso que eu coloquei ela aqui. Por outro lado, o meu volume depende de três variáveis. Eu vou precisar reduzir ele para duas variáveis. A redução dessa redução de variáveis, ela advém dessa outra informação, desse vínculo que tem aqui com esses 12 metros quadrados. Que eu vou planificar, né, que ele fala que a caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados, não de material de papelão. Então eu vou planificar porque eu tenho uma área de 12 metros quadrados. Mas como é que eles estão ligados entre si? Né? Pense, aqui é X, aqui é Y, aqui é Z. Né? Então eu tenho esse lado aqui que é igual a esse, então eu tenho duas vezes, né, X vezes Z, está aqui, ok? Eu tenho agora, esse lado com esse, que é Y vezes Z, duas vezes Y vezes Z, mais esse pedaço aqui, que é Y, né, vezes
x. X vezes y. Estou dizendo que essa área toda, ela tem 12 metros quadrados. Está aqui meu vínculo, né? Ou seja, eu só posso gastar 12 metros quadrados de papelão para construir uma caixa sem tampa. Sabendo disso, eu preciso limitar o meu volume a essa informação. Então eu vou isolar aqui uma das variáveis, vou isolar o z, né, para colocar aqui. Ó. Fazendo isso, isolando o z dessa equação, tiro o z, coloco aqui o z em evidência, né, aqui, e jogo esse para cá, e vai ficar 2x mais 2y aqui, jogo lá para baixo. Então tá aqui, ó. Então isolei o z, é até mais fácil para isolar também. Isolando o z eu vou colocar nessa equação. Então colocando aí, eu tenho minha função agora que depende de duas variáveis. É tudo que eu quero, que aí eu consigo trabalhar melhor com essas duas variáveis. Então, se eu quero maximizar, eu vou entrar atrás da ideia que eu acabei de construir lá atrás, dos determinantes, da derivada segunda, né? Estudar o determinante dessa função para ver se de fato se é igual a zero, se é menor que zero, se é maior que zero. Então eu vou derivar aí, né, para achar os pontos críticos. Derivando essa função, eu vou ter aqui, né, em relação a x primeiro, né, em relação a x. Então, fazendo aquela regrinha, né, derivada do primeiro vezes o segundo, né, porque aqui é um quociente, eu tenho essa derivada aqui, tá bom? Tenta fazer isso como exercício, faça a regrinha do quociente aí, você vai chegar nisso. Derivando em y, também pela regrinha do quociente, né, em relação a y, eu vou ter essa função. Pois bem, então eu tenho essas duas, e eu preciso achar o ponto crítico, ou seja, igualá-las a zero. Então, nossa, bagunçou aqui tudo, mas vamos lá. Igualando a zero, ok? Aqui. Eu vou igualar a zero. Note que o denominador ele não pode ser zero. Então, eu vou igualar isso aqui a zero e isso aqui a zero. Igualando a zero, temos isso aqui, ó. Já tenho que x é igual a zero e y é igual a zero. Dá volume zero aqui, ó. Já tenho aqui, né? E esse também. E isso não me interessa, porque aí dá um volume zero, zero para mim não interessa. Eu quero maximizar o volume. Então, eu vou pegar essas duas informações e igualar a zero. Está aqui. Essa e essa. Igualando essas duas a zero, note que eu vou jogar esse cara para cá e esse cara para cá. Vocês vão perceber que essas equações vão ser as mesmas. Ó. Então, que x ao quadrado é igual a y ao quadrado. E que me dá x igual a y. Se x é igual a y, eu vou substituir uma das duas. Então, substituir x aqui, ou melhor, y aqui, igual a x, aqui fica 2x ao quadrado. Né? Aqui fica 12 menos 2x ao quadrado menos x ao quadrado. Então fica menos 3x ao quadrado, tá aqui, igual a zero. Resolvendo isso, né? Resolvendo isso, joga para cá, né? Fica 3x ao quadrado igual a 12, ou seja, x ao quadrado igual a 4. X ao quadrado é igual a mais ou menos 2. X negativo, para mim não interessa, porque x é a dimensão da caixa, então não existe dimensão negativa. Então eu pego apenas a dimensão positiva. X igual a 2. X igual a 2, né? Eu vou ter, como x é igual a y, então y também vai ser 2. Então, resolvendo o meu sistema, encontrei os pontos críticos, né? X igual a 2 e y igual a 2. Essas duas informações me dá, jogando aqui no z, cadê o z? Está na outra slide, a função de z, vou voltar lá, né? Aqui, botando x igual a 2 e y igual a 2, que são os pontos críticos, eu obtenho aqui o z igual a 1. Então, com essas dimensões de x igual a 2 metros, y igual a 2 metros, eu vou ter um z igual a 1 metro. A questão é essas dimensões, é máximo ou é mínimo? A gente já sabe que vai ser máximo, mas né, se a gente já descartamos o v igual a zero lá,
Mas vamos fazer um teste aqui. Sabendo que a derivada é isso, né? Está lá em cima, são essas duas, eu vou derivar ela novamente, ok? Está aqui. Eu vou derivar novamente. Então, derivando mais uma vez, né? Tenho aqui a derivada aqui, derivando mais uma vez, porque eu vou precisar da derivada segunda do volume. Então, derivando isso aqui mais uma vez em x e derivando isso aqui mais uma vez em y. Tá bom? Regrinha do quociente novamente. Então, derivei isso aqui e derivei esse de baixo. E novamente em x e depois novamente isso. Aqui eu tentei dar uma simplificada nela, fazendo uma distributiva aqui. Tá? Mas não é necessário. Por que eu estou falando que não é necessário? Porque as derivadas nós vamos precisar dos valores dela. Em que ponto? No ponto lá. Eu vou precisar também da derivada de x em relação a y. Então no ponto 2,2, que é aquele ponto crítico que eu encontrei lá atrás, né? Aqui atrás, x igual a 2 e y igual a 2, lembra que z deu 1. Então, a derivada segunda deu menos 2. Coloquei aqui. Se você colocar nessa expressão inteira aqui, ou nessa, tanto faz, por isso que eu disse que não é necessário simplificar, só fazer a continha, vai dar menos 2, que é menor que 0. A derivada segunda, colocando o ponto 2,2, x igual a 2 e y igual a 2, também vai dar menor do que 0 aqui. Então já tenho derivada segunda em relação a 0. Tá? Em relação ao ponto 2,2, desculpa. Ambas menores que 0. Apesar que essa informação só vai servir para colocar no determinante mesmo. Então, eu tenho a derivada segunda, está aqui, x. A derivada segunda em relação a y, está aqui, deu 2, multiplicando, menos, né, a derivada de x em relação a derivada de v, né, primeiro em x, depois em y, que está dando, deu menos 1. Eu esqueci de colocar aqui, né, a derivada de x em relação a y no ponto 2,2, tá? Isso aqui está dando menos 1. Ok? Só substituir aqui, ó, nessa expressão. Então, calculando o determinante, vai dar maior que 0. O que é que eu tenho nesse ponto? Determinante maior que 0. Eu tenho duas possibilidades, ou é máximo ou é mínimo. Ok? Como a derivada segunda em relação a x é negativa, então, ó, é negativa, eu posso garantir que esse ponto, né, o ponto 2,2, de coordenada 2,2, de fato, ele vai me dar o volume máximo. Então, como eu tinha mostrado anteriormente, e o volume máximo vai ser 2 vezes 2 vezes 1, que é o valor de x, de y e o de z. Ok? Acabamos de provar que com essas dimensões você consegue construir uma caixa cujo volume máximo vai ser 4 metros cúbicos com um papelão de 12 metros quadrados. Ok, gente? Espero que tenham gostado desse exercício. Eu encerro a aula por aqui. Ele é longo, né? Por isso que eu me abstive aí de algumas contas, pulando algumas contas, mas deixo como exercício para vocês, que a ideia é mostrar para vocês o que está por trás do exercício, né? Na interpretação dos determinantes aí. Mas deixo como exercício para vocês fazerem as continhas aí, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Obrigado. Um grande abraço para vocês, gente. Tchau, tchau.